A virtude está no meio termo entre dois extremos. Aristóteles. Quase que eu desisti de episódio 215. Nossa, o cara fez então um episódio demais de psicologia dos animes. Eu desisti de fazer react a esse vídeo aqui, só que eu vi ali, ó, o caminho do meio pode salvar sua vida. Aí ele me chamou a atenção pelo título, é porque eu não conheço a obra, entendeu? Então, é isso. Nossa, meu microfone fica embolando aqui, ó, o fone de ouvido, meu Deus. Vamos desenrolar isso aqui. A saga Eu do sou Rafael, fone de psicólogo, ouvido. e nada é mais difícil do que andar sobre um fino muro que divide dois mundos. Hoje a reflexão é sobre Musashi e o caminho do meio. Tem spoiler de todo o mangá de Vagabond. Vamos lá. Caminho do meio. Vou dar uma aceleradinha aqui com todo respeito. Musashi foi atormentado desde cedo na vida. Conviveu com um pai abusivo e com uma mãe que o desprezava. Isso fez ele não ter muitas boas expectativas sobre a vida. E aí o que estava à frente dele eram as lutas. E ele encontrou nas lutas, nos combates, uma maneira de provar o seu valor. Aquele ambiente do combate era a maneira que ele se recompensava. E ele praticamente se entregava totalmente às lutas e aos combates. Todo ser humano, de alguma maneira, precisa de alguma forma de certeza, de alguma forma de guia. O pensador e psicólogo David Sprott citou que nossos cérebros são programados para buscar respostas para as perguntas que fazemos. Na psicologia cognitiva, isso é conhecido como efeito pergunta-comportamento. Assim que uma pergunta é feita, nossas mentes começam a trabalhar para resolvê-la. É como se ficássemos reféns das perguntas que fazemos a nós mesmos. Essa situação faz o nosso cérebro buscar respostas e certezas. Então os combates era a maneira do Musashi encontrar uma certeza. Porém, quando o Musashi teve algumas decepções e conheceu novas pessoas, ele cada vez mais ouvia sobre o caminho do equilíbrio, ou o caminho do meio. E esse caminho do meio se torna um tema persistente na vida do Musashi. Mas o que seria esse caminho do meio? Eu sempre fiz esse debate comigo mesmo em relação ao que eu deveria escolher, desde a minha infância. Tudo eu simplesmente questionava. Qual tipo de filme eu deveria ver? Quais tipos de gostos musicais eram apropriados pra mim? Qual grupo eu seria mais feliz por perto? Qual grupo faria mais sentido pra mim? E eu percebi que por mais que eu escolhesse algo, eu me sentia frustrado de alguma forma, porque eu simplesmente não conseguia escolher um caminho e aceitar ele por completo. Sempre vinha a voz na minha cabeça questionando, tentando procurar brechas pra buscar uma explicação. Isso era algo que eu não conseguia controlar. Meu cérebro assim. No famoso teste Big Five, eu pontuo bastante em abertura à experiência. A abertura à Big experiência é Five. um traço básico de Cara, personalidade. eu tava vendo sobre esse teste aí. Na verdade, eu tava vendo sobre ser introvertido, extrovertido. E aí eu vi que eu não me encaixava nem como extrovertido, apesar de eu ser um cara bem expressivo, sociável, comunicativo. Talvez sim. Eu dei uma pesquisada e eu descobri existe realmente um meio termo aí, que é ambivertido, que é a pessoa que ela é metade, metade não, ela é extrovertido, uma pessoa extrovertida, e uma pessoa introvertida também. É, e aí, dando mais pesquisadas, vendo assim, eu caí nesse teste do Big Five, só que eu não fiz esse teste aí, mas eu achei super interessante. Na verdade, eu acho que esses traços de personalidade mais famosos, né, famosos, introversão, extroversão e ambiversão, fazem parte desse Big Five aí. Eu acho, mas eu acho que eu posso estar errado também. Posso facilmente estar errado. E denota receptividade a novas ideias e experiências. Pessoas com altos níveis de abertura e experiência são mais propensas a buscar uma variedade. Opa, Que denota receptividade a novas ideias e experiências. não Pessoas entendi por aí. têm abertura à experiência. Abertura à experiência é um traço básico de personalidade que denota receptividade a novas ideias e experiências. Pessoas com altos níveis de abertura e experiência são mais propensas a buscar uma variedade de experiências, se sentem confortáveis com o desconhecido, prestam mais atenção aos seus sentimentos internos do que aqueles que têm menor abertura à experiência. E assim como os outros fatores do teste do Big Five, existe um componente genético e também um espectro, ou seja, ninguém é totalmente aberto à experiência, ninguém é totalmente fechado. Existem várias escalas. Alguns estudos mostram que a abertura à experiência É, esteja ligada a uma é um degradê, né, velho? Quando eu estudava inglês, tem um vídeo do. Ele chama Mário Vergara, professor. É um teste bem interessante, assim. Ele mostra que, por exemplo, vamos supor, tem uma palavra em inglês que você quer aprender, vamos supor, good morning, né? Aí tem o do 0 ao 10. Quanto mais você escuta aquela palavra, mais você vai aumentando o nível, entendeu? É como se fosse um círculo, são 10 voltas. Quanto mais você ouve aquela palavra de tempo em tempo, você escutou hoje, aí você escuta amanhã, você escuta depois, ou você escutou hoje, semana que vem, escutou na outra semana, você vai preenchendo esses círculos até que chega no nível 10 que você, tipo, dificilmente vai esquecer. É igual com o número de telefone, por exemplo. Ele explicou isso para pessoas de inglês. Mas é igual o número de telefone, às vezes tem um telefone da casa de sua avó, de sua mãe, do seu pai, esposa, esposo, né? E você vai preenchendo aquele círculo ali. Tanto que você digitou aquele número, tanto que você teve que ligar, enfim, ou recebeu chamada, né? Você acabou decorando. E às vezes faz muito tempo que você não liga para aquele número, sei lá, faz muito tempo que a avó ou o avô faleceu, mas ainda assim você decora o número. Ou decora o nome da rua, por exemplo, né? É rua tal, número tal. Por causa disso, é por causa desse espectro aí. Por isso que você pegou, comecei a falar disso. Foi não?
maior satisfação com a vida e é o traço menos relacionado a transtornos psicológicos. Geralmente, pessoas abertas a experiências são também aquelas que encontram maior resiliência em relação a dificuldades na vida. Bom, isso era basicamente o que o Musashi era no começo, totalmente fechado a qualquer experiência. Ele era fechado àquilo que ele não entendia. Isso era uma das razões do vazio que ele sentia. Seus mestres citavam esse caminho do meio, e a princípio parecia ficar fácil no meio, mas na verdade pode ser bem difícil. Algumas pessoas preferem não decidir, principalmente pessoas que têm medo de conflito. Então, como receio de ser contrariado, ou gerar algum desgaste, a pessoa não escolhe. Mas existem as pessoas que escolhem ficar no meio, justamente por não se encaixarem 100% ou com uma grande porcentagem em alguma coisa. Pra mim, esse é o caminho mais difícil, pois quando você adota essa posição, você é atacado por todos os lados. E o pior de tudo, acaba ficando com mais incerteza na cabeça, ou seja, mais dúvidas. E o nosso cérebro foi projetado para rechaçar a incerteza. É por isso que todo mundo, ou boa parte das pessoas, gosta de ter certeza sobre tudo e acredita que está certo, e os outros estão extremamente errados. Aqueles que gostam de escolher um lado têm uma menor tolerância à incerteza e com isso acabam tendo conflitos constantes com pessoas que discordam, mas acabam sentindo uma paz melhor, pois eles precisam apenas ouvir um lado da história. E o pensamento já está totalmente pronto. Basta simplesmente aceitar. Por isso é mais fácil. Aceitar é sempre mais fácil do que investigar. Poupa tempo, poupa energia, mas tem um custo, como ver apenas a metade da história. O ponto é que, se a pessoa que gosta de escolher um lado, pode ser muito bom em várias ocasiões também. E tá lá, mais uma vez, eu olhando o lado daqueles que não conseguem não escolher. Atualmente, temos uma boa compreensão de como os humanos aprendem por meio da formação da memória. Essas informações podem ser usadas para entender como o instinto funciona. Porque o comportamento instintivo rígido é o oposto do comportamento humano aprendido flexível. A flexibilidade depende da experiência durante um período de desenvolvimento prolongado e permite que os humanos adquiram habilidades complexas e comportamentos inteligentes. Ou seja, os dois lados têm pontos negativos também. É por isso que o Musashi sofre das duas maneiras. Na primeira maneira, onde a mente dele é totalmente fechada, ele sofre também, mas na segunda, ele também sofre. Ele percebe que precisa procurar mais, saber mais. O psicólogo Jordan Peterson, que é alguém mais conservador no campo político, cita como é importante que os dois lados existam, tanto os conservadores quanto os liberais. O extremo de um lado ou do outro causaria problemas, como causou ao longo da história. O Musashi começa a perceber que até nas lutas, o caminho do meio torna ele mais forte. Como na luta contra o Ishun, onde ele encontra um oponente que parece que está totalmente avesso às emoções, não que ele não as sente, pois ele é um ser humano assim como o Musashi, mas ele usa uma espécie de indiferença perante a elas. E a aceitação das emoções é uma espécie de caminho do meio, quando você não simplesmente reage a elas. Como disse o antigo filósofo grego Epicteto, mantenha suas intenções puras, as emoções tentarão distraí-lo. Então continue. Essa é a cura. Aceitar que tem uma emoção e que não necessariamente você precisa reagir a ela é uma das maiores dificuldades na vida humana. E alguns estudos mostram que isso é muito importante. Para um lutador como o Musashi, isso é totalmente indispensável. Musashi precisaria manter as suas emoções de lado para conseguir ter a melhor performance. Raiva e medo prejudicam o desempenho dele, e até mesmo a euforia por ser melhor. Ou seja, o caminho do meio é aquele caminho que você escolhe, mas ponderado. Isso envolve escolhas e envolve emoções também. Várias tradições falam ou sugerem um caminho do meio, um caminho que encoraja os indivíduos a abordar as ambiguidades entre o ideal e as inadequações humanas em suas próprias vidas e relacionamentos. O budismo descreve o nobre caminho justamente como caminho do meio, que evita os extremos da autoindulgência ou automortificação, e em vez disso, encoraja uma curiosidade e um espírito que questiona, que não aceita simplesmente. Se você quer ter uma percepção melhor de si mesmo e do mundo ao seu redor, você precisa de algum equilíbrio. Neurologistas estimam que absorvemos uma quantidade muito limitada de nossos arredores. O aumento da consciência pode revelar conexões não descobertas com o nosso mundo e relacionamentos que podem criar paz e um senso de propósito. Todos nós temos convicções. Isso é extremamente importante. Não é saudável para o nosso cérebro viver o tempo todo com incertezas. Então, em algumas áreas, você precisa ter uma convicção, escolher algo. É extremamente caro para o nosso cérebro pensar sobre tudo de forma muito complexa. É por isso que gostamos de ter certeza sobre as coisas. Isso deixa a gente com uma sensação maior de controle e segurança. Mas ter certeza sobre tudo não é o caminho do meio. Como você pode ter convicção de tudo? O caminho do meio acaba se tornando uma espécie de aceitação. Ao mesmo tempo que você aceita que sente emoções, como qualquer outro ser humano, você também percebe que não precisa agir de acordo com essas mesmas emoções. É procurar conhecer o diferente, tentar entender, porque você vai encontrar o diferente ao longo da vida. A natureza não evoluiu para deixar que todo mundo pensasse igual. O pensamento diferente tem um propósito. Quer você queira ou não, em diversos momentos você vai questionar a si mesmo, questionar suas próprias conclusões sobre a vida. Musashi acreditava que ele poderia resolver tudo por meio das lutas e dos combates, até enfrentar um inimigo que ele simplesmente não conseguia derrotar. Musashi acreditava que jamais se ligaria a alguém, até perceber que estava pensando em uma pessoa específica. Musashi talvez nunca imaginou trabalhar em uma fazenda e lutar pela vida não pela espada, mas sim por um pouco de alimento. O que ele ignorou por muito tempo veio até ele, sem que ele pudesse ter qualquer tipo de controle. Suas convicções foram derrubadas uma a uma e ele meio que foi forçado a se adaptar a cada uma delas. No livro dos Cinco Anéis, Musashi orienta o praticante da espada a manter-se em um estado mental equilibrado. Ele aconselha a não permitir que a mente se incline excessivamente para qualquer lado, mas sim agir a partir de um centro estável. É nesse ponto central que, durante o combate, ocorrem as novas ideias. Trata-se de uma espécie de estado neutro, onde a mente e o corpo operam em perfeita harmonia. Eu sei que você quer ter certezas, eu sei que você quer acreditar que a versão do seu mundo é ideal. Infelizmente, eu tenho que dizer que não é assim, porque nem a visão minha do meio é a ideal. Todas têm a sua parcela de pontos positivos e negativos. Ficar no caminho do meio é mais difícil porque o nosso cérebro foi feito para ter certeza das coisas, ou pelo menos sentir que tem certeza. É assim como aconteceu com o Musashi, um dia você vai questionar o diferente, um dia o diferente vai aparecer para você. Essa é a jornada do Musashi. É o encontro de um homem com sua própria humanidade e mostra de maneira bem clara e dolorosa que o verdadeiro poder está na serenidade de quem caminha entre os opostos. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Bom, eu fiquei um pouco confuso, mas eu entendi. Entendi um pouco. O segredo para vencer qualquer batalha é lutar como se já estivesse morto. Eita. A destruição física e mental de Guts. 27 minutos, hein? Que profundidade, meus amigos. Só aqui, ó. Johan, o maior psicopata dos animes. Assista a este vídeo. Aí, ó.
Isso aqui parece. Ah, tá. Achei que era Neo Genesis. Vaga.